Irmãos, vamos lá. Hoje é o encerramento dessa série de mensagens, cujo título é Os 5 Princípios para uma Igreja Multiplicadora. Hoje seguimos então em mais um domingo, para não dizer o último domingo, olhando para esses princípios, resgatando esses princípios, tendo a igreja que nasceu do próprio Cristo como sendo o nosso modelo de igreja, para que nós possamos então, ao observarmos a igreja que Ele fundou, nós ansiarmos, anelarmos e desejarmos ser essa igreja, hoje, aqui nessa cidade de Embu Guaçu, uma igreja multiplicadora. Lembro vocês que essa visão de igreja multiplicadora é a visão de uma multiplicação intencional que é baseada em 5 princípios bíblicos de crescimento para a igreja local, com o objetivo de cumprirmos a grande comissão. Hoje eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias para mais uma vez olharmos para um texto que já desafiamos a igreja na nossa conferência missionária e já desafiamos a igreja também em uma das mensagens pregadas nessa série. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 9, nós leremos dos versículos 35 até o versículo de número 38. Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, leremos dos versículos 35 até o versículo de número 38. Antes de mais nada, mais uma palavra de oração, para que Deus fale aos nossos corações. Ó bondoso Deus, nosso Pai Celestial, aqui estamos mais uma vez para rendermos graças ao Teu santo nome. Sou grato por esse privilégio de estar aqui, ó Deus, em igreja, e pelo privilégio ainda dobrado de poder pregar a Tua palavra. Não quero falar de mim mesmo, mas espero que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa me instruir, que aquilo que o Senhor colocou em meu coração eu possa com clareza estar repassando a Tua igreja aqui reunida, para que ao término desse culto saiamos daqui edificados, desafiados a podermos colocar essa palavra, ó Deus, diante de nós, como essa regra de fé e prática. Queremos sair daqui cumpridores dessa palavra. É a oração que eu faço, humildemente, em nome de Jesus. Amém e amém. Abriu sua Bíblia? Aí no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 35 a 38. Diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o Evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve o que, irmãos? Compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande obreiros para a sua colheita. Bom, olhando para esse texto, eu vejo de uma forma clara, nesse evento aqui, em que Jesus está presente, juntamente com seus discípulos, eu vejo aqui de uma forma clara os 5 princípios de uma igreja multiplicadora presentes nesse texto. Eu não sei quantos aqui se lembram, mas eu vou testar, eu vou arriscar. Eu não sei se para minha tristeza ou para minha alegria. Mas qual é o primeiro princípio de uma igreja multiplicadora? A oração. Estou meio feliz, meio alegre, mas talvez na segunda vez, agora eu possa ficar mais feliz. Qual é o primeiro princípio de uma igreja multiplicadora? A oração. Não uma oração mística, não uma oração ritualística, mas uma oração intencional, onde de fato nós vemos as criaturas que se tornaram filhos de Deus, com intencionalidade de terem comunhão com o seu Pai Celeste, de entregarem a Ele as suas demandas,
de conversar com Ele, agradecer por todas as bênçãos recebidas das mãos deles. E por que não dizer da maior bênção, que é a salvação? Quantos de vocês têm agradecido? A cada dia tem tido essa relação estreitada com o Pai Celeste. E isso é possível através da oração. E nesse texto que nós lemos, claramente Jesus está ensinando os seus discípulos. Ele olha para aquela multidão, sente compaixão e diz aos seus discípulos: vocês conseguem enxergar o que eu estou enxergando? Vocês conseguem sentir o que eu estou sentindo? Então eu peço para vocês, e o pedido de Jesus aos discípulos foi que eles fizessem o quê? Orassem, orem. Roguem ao Pai Celeste que envie mais obreiros, porque a ceifa é grande. E se a colheita é dele, orem. Jesus está aqui ensinando os seus discípulos que diante das demandas dessa vida, nós precisamos nos aproximar do Pai Celeste. E nos aproximamos do Pai Celeste através de quê? Da oração. Você tem orado? Ore mais. Ore mais. Que a oração seja o motor que te impulsiona. Esse é o primeiro grande princípio de uma igreja que quer crescer. Quando todos os filhos de Deus reunidos e que fazem parte dessa congregação estão unidos em um mesmo ideal, orando em prol da igreja, orando em prol dessa cidade, orando em prol da liderança, orando para que Deus possa realizar uma obra grande nessa cidade. Mas o segundo princípio está aqui claro também. Eu disse para vocês no segundo domingo que além da oração, nós temos um segundo princípio, que é o princípio da evangelização. Mas a evangelização discipuladora. Irmãos, quando eu leio aqui o texto, eu vejo Jesus percorrendo cidades e aldeias. E qual era o propósito de Jesus percorrer essas cidades e aldeias? Quero conhecer lugares novos. Quero ver as praias de lá. Qual era o objetivo? Se não de ensinar, mas muito mais ainda, pregar. E pregar o Evangelho. Amém ou não? Está aqui a evangelização discipuladora. Eu vejo aqui também o terceiro princípio claro nesse evento. Porque Jesus está percorrendo essas cidades e aldeias e levando seus discípulos juntos. Porque eu tenho certeza absoluta que o propósito de Jesus era, ao ensinar, ao pregar o Evangelho, que mais pontos de pregação, que mais lugares de encontro pudessem ser estabelecidos nessas cidades e nessas aldeias. Plantação de igrejas é o terceiro princípio de uma igreja que quer crescer. Mas o quarto princípio está aqui também. Jesus não ia sozinho, mas Jesus levava com ele quem? Os seus discípulos. Liderança inspiradora, liderança capacitadora. E é isso que foi pregado no último domingo. Domingo passado eu falei para vocês que nós esperamos que nasça aqui na IBEG, na Igreja Batista Bíblica de Embu Guaçu, uma liderança espiritual. E eu disse a vocês que o pastor, como líder da igreja, ainda o sou, tem observado pessoas a quem possa confiar, a quem possa capacitar, a quem possa treinar, a quem possa dividir, para que a gente possa ver nascer uma liderança espiritual nessa igreja. O ano está terminando, desafios teremos diante de nós, líderes precisam ser levantados, e eu estou observando. Nós começamos no mês de agosto, uma IBD unificada, eu disse, condição sine qua non. Estarei observando durante esse tempo aqueles que de fato querem pagar o preço, querem participar, querem aprender. E estou sentindo falta de gente por aqui. Estou sentindo falta. A liderança espiritual começa naqueles que sentem prazer em inicialmente serem liderados. E é daí, entre os liderados, que surgem os líderes.
Esse foi o quarto princípio. Eu disse que liderança espiritual é levar as pessoas de onde elas estão para onde Deus quer que elas estejam. Então o papel do líder é movimentar, é mover, é impulsionar pessoas a saírem de onde estão, para que vão para aquele lugar onde Deus quer que eles estejam. Mas tudo isso dentro dos planos de Deus. O nosso objetivo como líderes é levarmos pessoas a se moverem. Liderança que impacta não somente a nossa comunidade cristã. Eu, como líder, não devo impactar só a vida de vocês que são pertencentes a essa nossa comunidade cristã, mas eu preciso impactar também a sociedade que está ao meu redor. Eu tenho que marcar diferença no meio em que eu estou plantado. E hoje vamos para o quinto e último princípio. Qual é o princípio? Aleluia. Ações de graça, de compaixão e de misericórdia. Para ilustrar isso um pouquinho, eu pedi para que a nossa mídia colocasse hoje um vídeo para vocês. Dá uma olhada em quão inspirador é esse vídeo. E tenta destacar nesse vídeo ações de graça, de compaixão e de misericórdia. Presta atenção no vídeo. Que inspiradora, hein? Poder fazer a diferença e marcar a vida de uma pessoa. Isso é amizade. Isso é compaixão. Isso é graça, isso é misericórdia. Sabe o que é compaixão? É se colocar no lugar do outro. É sentir a dor do outro. E é exatamente isso que o texto nos deixa claro, vendo as multidões. O que Cristo sentiu? Compaixão. Pouquinho de compaixão, é isso? Grande compaixão delas. A palavra compaixão, a palavra misericórdia, ela vem de um entendimento antigo de que, na realidade, o centro da nossa vida e o centro das nossas emoções estava no nosso ventre. É por isso que Paulo chega a falar de entranháveis afetos de misericórdia. Sabe aquele negócio de quando você vê uma cena que te constrange, você sente aquela dor de barriga, parece que as tuas entranhas estão se dobrando. É esse sentimento, é se colocar no lugar do outro. E uma igreja que pretende crescer, precisa criar dentro do seio, inicialmente da sua comunidade, entranháveis afetos de misericórdia, de compaixão e de graça. Nós temos vivido essa misericórdia e essa compaixão entre nós? Você tem se colocado no lugar do teu irmão? Porque amigo é esse, que está disposto a carregar uma mochila de 29 quilos nas costas, para que o seu amigo pudesse realizar o seu grande sonho de poder viajar e conhecer outros lugares. Sozinho ele não conseguiria.
Mas os 4 amigos se dividem, para que com esses entranháveis afetos e demonstrações de graça e misericórdia, pudessem mudar a vida de Kevin. Irmãos, esses 5 princípios que eu tenho motivado vocês e desafiado vocês a colocarem em prática, não depende de que a gente comece um ministério X ou Y aqui, não depende que tenha um departamento, não depende que exista um líder. Esses 5 princípios precisam estar, sim, sendo vividos por cada membro dessa igreja, aqui como engrenagens possam se entrelaçar. O que Deus espera é que cada crente dessa IBEG seja alguém dedicado à oração. Porque se cada crente for dedicado à oração, isso vai contagiar a todos que estiverem aqui. Se você na tua casa for alguém de oração, os teus filhos vão te ver orando. E eles vão seguir o teu exemplo. Se a liderança da igreja for afeita e dedicada à oração, a igreja vai mudar. Não é uma oração mística nem ritualística, mais uma vez eu repito, mas é uma oração intencional. Eu preciso manter a minha comunhão com o Pai Celeste. Essa igreja precisa orar mais a partir de cada um. Essa igreja precisa evangelizar mais, e não é só o pastor que tem que fazê-lo. Você intencionalmente tem que fazê-lo no teu círculo de amizades, testemunhe do Senhor Jesus. Ah, mas essa igreja precisa ansiar e almejar. Fiquei feliz. Alguém me procurou ali na hora do café. Pastor, eu quero ter uma reunião na minha casa. Eu quero convidar as pessoas. Eu preciso agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem me dado. Falei, louvado e bendito seja o Senhor. Quando é que você vai abrir tua casa também? Se fala de tudo. Tem um hino no nosso hinário batista. Sabeis falar de tudo, mas a gente não compartilha das coisas de Deus. Plantação de igrejas. Eu quero ver mais igrejas surgindo dessa igreja, mas a gente precisa se solidificar primeiro na oração e na evangelização, para plantarmos mais igrejas, e para isso precisamos de líderes. Você está disposto a ser um ou não? Você está disposto a dispor a sua vida ou não? Ai, irmãos, mas tudo isso só é possível se eu estiver disposto, sim, também, a manifestar graça, misericórdia. Ninguém pode liderar alguém se não tiver em seu coração graça e misericórdia e compaixão. É isso que a gente tem procurado fazer. E que você precisa sentir e viver também, se quiser que essa igreja se multiplique e cresça. A igreja deve ser local de crentes que oram, que evangelizam de forma discipuladora, que anseiam por plantação de igrejas, que exercem uma liderança inspiradora e que abundam em ações de compaixão e graça, que é exatamente o 5º princípio a ser estudado hoje. E eu, como líder que sou da IBEG, serei cobrado por Deus da forma como estou exercendo a minha liderança espiritual. Porque lembra, liderança espiritual é levar as pessoas a se moverem de onde estão para onde Deus deseja que elas estejam. E tudo isso seguindo um plano de Deus. Eu serei cobrado se eu estou motivando, se eu estou incentivando, se eu estou impulsionando as pessoas a saírem de onde estão para onde Deus deseja que elas estejam. E para isso a gente tem que exortar. Você aceita exortação? Você aceita admoestação? Porque é assim, irmãos. A gente é impulsionado a sair de onde estamos para onde Deus deseja que estejamos. Se nós somos corações abertos a sermos liderados e impulsionados. E se você é um destes, saiba que amanhã Deus te fará um grande líder. Porque quem não serve para ser liderado hoje, jamais liderará amanhã. Ai, irmãos, compaixão e graça. Eu luto para fazer essa igreja sair do status de salvos, sentados e sossegados. Eu luto para fazer, escuta, sai desse lugar,
Sai desse status de salvo, sentado e sossegado, vem para onde Deus quer que você esteja, e Deus te quer salvo, santificando-se a cada dia, para servir ao Senhor com excelência, amém ou não? É salvo se santificando, para poder servi-lo. Ah, como eu tenho certeza que Deus me cobrará disso. É por isso que a gente tem exortado. E para isso eu preciso olhar para Jesus como um exemplo de compaixão. Abre comigo no outro texto, Mateus 14. Mateus 14. A partir do versículo 14. Mais uma vez a gente vai ver a compaixão, a misericórdia irrompendo do coração de Jesus. O Mestre quer nos ensinar hoje, sejam compassivos. O Mestre está querendo nos ensinar hoje, sejam misericordiosos. O Mestre deseja que você e eu tenhamos afetos de compaixão e de graça. E Jesus saindo, versículo 14, viu uma grande multidão e possuído. Possuído de quê? Íntima compaixão para com ela. O que fez Jesus? Curou os enfermos. Curou os seus enfermos. Sabe quando é que Jesus expressou esse momento de estar possuído por uma íntima compaixão? É no momento que Jesus Cristo tinha tudo para querer se isolar. Jesus tinha tudo para poder estar numa situação distante, de isolamento, de pedir um tempo, de dizer, não vou fazer mais nada, eu preciso compreender e entender porque tudo isso está acontecendo na minha vida. Sabe o que aconteceu momentos antes? O seu melhor amigo, aquele que foi o seu precursor, havia sido cruelmente assassinado, decapitado pelo rei Herodes. A sua cabeça foi trazida em um prato. Jesus tinha tudo para entrar na fossa. Jesus tinha tudo porque ele havia, nesse exato momento, feito o quê? Se esvaziado da sua glória e havia se tornado homem, tal como nós. Sofreu as dores como nós sofremos, sofreu as tristezas e angústias como nós, sofreu as traições e as decepções. Tinha tudo para agora ter pendurado a sua chuteira e desistir de tudo. Mas o que fez Jesus? Se revoltou, se escondeu, se omitiu, foi isso? Não. Jesus se levanta e, movido de íntima compaixão, ele se levanta para, com ações de graça e misericórdia, fazer a diferença na vida dessa sociedade. Ah, irmãos, diz Mark Twain que a compaixão é a linguagem que o surdo pode ouvir e que o cego pode ver. Você pode talvez não falar em libras, você pode não saber braille, mas sabe, a compaixão é a linguagem que o surdo e o cego conseguem sentir. Seja compassivo, seja misericordioso. Da mesma forma que Jesus esteve presente naquele momento de necessidade dessas pessoas, mesmo estando em um tempo ruim, Ele quer que também nós nos carreguemos do seu exemplo, que sejamos possuídos também por essa íntima compaixão, para que nós possamos marcar e fazer a diferença na vida particular daqueles que estão ao nosso redor. Faça a diferença na empresa em que você trabalha. Seja o melhor naquilo que você faz. Eu me recordo que Neemias era copeiro do rei, estava triste, estava angustiado, estava para baixo. Ficou sabendo da circunstância da cidade, ficou sabendo de como que estava lá em Jerusalém, tudo destruído, tudo arrebentado. Neemias ficou triste. Mas ele não deixou de cumprir com a sua responsabilidade. Todos os dias ele estava diante do rei.
Agora, irmãos, hoje a gente vê a gente engajado na maior obra, no maior projeto que tem, o projeto de mudar a vida de pessoas, o projeto de fazer a diferença na vida das pessoas. E a gente permite que qualquer coisa hoje nos afaste daquilo que o Senhor nos confiou. Temos desculpas para tudo. Para tudo. Jesus teria desculpas aqui, de se isolar e de falar, estou fora. Meu melhor amigo foi decapitado, eu não consigo entender como é que o meu Pai Celeste permitiu que isso acontecesse. Justo com João Batista, o meu precursor. Mas Jesus, quando olhou para a multidão, não teve jeito, porque o que movia era íntima compaixão. E é isso que marca a diferença na vida de pessoas. E veja que no versículo 15 do mesmo texto, diz que sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo, o lugar é deserto, a hora já é avançada, despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Os discípulos não estavam sintonizados com Jesus. Jesus tinha tudo para estar arrasado, Jesus estava demonstrando compaixão e os discípulos querendo tirar o corpo fora. Despede, Senhor, manda esse povo embora, o quanto antes. Temos uma desculpa boa, está escurecendo, não vai ter mais ônibus, não tem mais transporte, não tem Uber. Senhor, manda esse povo logo embora. Versículo 16, Jesus, porém, lhes disse, não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Como que a gente vai mandar eles embora? Dê comida para eles. Então eles lhes disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Muitas vezes nós achamos que o que temos é insuficiente. Que o que a gente tem não é, capaz de suprir as necessidades das pessoas. Irmãos, essa IBEG é uma bênção. Eu posso ouvir um amém ou não? Não teve pandemia que fechou essa igreja, e louvado e bendito seja o Senhor. Foi numa época de pandemia, onde essa pequena IBEG mais teve os seus recursos aumentados, amém ou não? Mais onde nós socorremos, mais onde nós demonstramos graça, misericórdia e compaixão por essa comunidade. Porque a obra do Senhor não para por conta de problemas. Os problemas nos aperfeiçoam, os problemas nos motivam. Quando nós queremos, irmãos, nós damos um jeito. Quando não queremos, nós damos desculpas. Nunca me esqueci dessa frase. Quando você quer, você dá um jeito. Quando você não quer, você dá desculpa. O que mais você tem dado, jeito ou desculpa? Nosso amor não pode ser da boca para fora. A escassez não pode ser desculpa para não agirmos. As decepções não podem ser desculpas para que nós não venhamos agir. O estresse não pode ser desculpa para que a gente não venha agir. O cansaço não pode ser desculpa. Henry Nouwen diz, a compaixão não é um sentimento, compaixão é ação. Amém ou não? Compaixão é ação. As pessoas não se importam com o quanto você sabe, até que saibam o quanto você se importa. As pessoas não estão preocupadas com o quanto você sabe, porque elas só vão te ouvir a partir do momento que elas de fato perceberem e souberem o quanto você se importa. Voltando ao texto, veja no versículo de número 18. Os discípulos querendo se esquivar, arrumar desculpa. E ele disse, trazemos aqui, vocês têm só 5 pães e 2 peixes? Trazemos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E qual foi o resultado dessa ação de graça e misericórdia? Comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. Amém ou não?
E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. A Bíblia não diz, não tem nada que possa justificar o que eu vou dizer. Mas eu suponho uma coisa. Quando eu olho aqui, que sobraram 12 cestos cheios de pães. 12 cestos cheios de pães. A minha pergunta é, quantos discípulos Jesus tinha? Não ouvi, quantos? Quantos que duvidaram e queriam mandar a população embora? Queriam se esquivar das ações de graça e misericórdia? Quantos? 12. Quantos cestos sobraram? Eu fico imaginando, isso mesmo. Olha, você, seu Tomé. E Tomé estava lá no meio mesmo, né? Você duvidou? Você achou que ia faltar? Você achou que era melhor mandar embora? Você achou que era melhor a gente cruzar os braços? Leva um cesto de pão para a tua casa. Você também leva mais um para você. E você, e você, e você. E cada apóstolo voltou para casa com um cesto de pão cheio, de 5 pães e de 2 peixes. Precisamos, irmãos, estar conscientes da importância da igreja praticar a compaixão e a graça na comunidade como forma de impactar as pessoas ao seu redor. Sabe por quê? Porque o amor, a graça e a compaixão é a maior marca do discípulo de Cristo. A maior marca não é o quanto você sabe da Bíblia. A maior marca não é o quanto você consegue pregar. A maior marca não é o quanto você consegue ensinar. A maior marca de um discípulo de Jesus Cristo é o amor. Palavras do próprio Senhor Jesus. Evangelho de João 13:35. Abre lá. João 13:35. Vejam as palavras de Jesus. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. O quanto vocês conseguirem pregar em 30 minutos. Nisto conhecerão que vocês são os meus discípulos. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês dirigirem e liderarem um grupo de pessoas. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se vos o que, irmãos? Amardes uns aos outros. Amardes uns aos outros. E Jesus está falando para quem? Para o mundo? Jesus está falando para os do mundo? Jesus está falando para os seus discípulos. Você tem amado o seu próximo? Ou é da boca para fora, do gogó para fora? Sabe qual é a marca de que você é um discípulo? É o amor, é a tolerância, é a compaixão, é a misericórdia. O quanto você tem demonstrado isso pelo teu irmão em Cristo? Fazer para quem te agrada é muito fácil. Fácil. E fazer para quem não te agrada? Uma das marcas da igreja de Cristo é a compaixão e a graça. A igreja de Jerusalém, a igreja nascente no livro de Atos, se tornou relevante na sua comunidade e se tornou relevante através de suas manifestações de compaixão e graça. Irmãos, eu quero mostrar para vocês um pouquinho do que essa igreja fez. E se eu quero e almejo que a IBEG seja um pouquinho do que a igreja de Jerusalém foi, eu preciso viver esses 5 princípios na vida e no seio dessa igreja, a começar em mim. Abra lá em Atos 2. Atos 2. A partir do 44. Lembra do que diz? Atos 2:44 diz: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O fato de que a igreja de Jerusalém tinha cuidado uns dos outros. Lembra? Vinha alguém com necessidade, chegava a vender o que eles tinham, para ajudar os irmãos nas suas necessidades. E esse fato de ver a compaixão, a graça e a misericórdia sendo vivenciada entre os membros da comunidade,
fez com que isso impactasse a sociedade e a comunidade que estava ao redor. Trouxe impacto tão grande para a comunidade no entorno, que a Bíblia diz que, louvando a Deus, versículo 47, e caindo na graça de todo o povo, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. As nossas manifestações de graça e misericórdia entre nós é o que vão impactar os de fora. Agora, quando a gente sabe que na IBEG tem irmão que não tolera o outro, quando a gente sabe na IBEG tem irmão que está comendo o outro, está matando o outro, está trucidando o outro, está falando mal do outro, quando a gente sabe que isso acontece aqui, como é que isso vai impactar os de fora? Os que estão lá fora vão dizer, eu estou fora, e eu quero permanecer e ficar fora. Mas veja que as manifestações de graça e de misericórdia com os de dentro foi o que impactou os de fora. Eu sei que eu estou pregando isso, e eu sei que muitas vezes eu já brinquei na reunião de segunda-feira, eu falei lá na reunião dos homens, o pastor deve ser almoçado nos domingos, a milanesa. O pastor deve ser comido muitas vezes mexido, esquartejado, picadinho. Imagina, pastor picadinho hoje. Misericórdia, ensopado de pastor. E quando não é o pastor, talvez são os irmãos. E a gente tem gastado o nosso tempo. E os de fora, como é que vão chegar para dentro? Os de fora vão continuar dizendo, eu quero ficar fora. As manifestações de compaixão e graça devem começar entre os irmãos. Não adianta você estar sendo gracioso com os de fora. Não adianta você estar sendo bonitinho e a bonitinha com os de fora. Ai, que lindo! E dentro de casa, às vezes com os nossos, a gente está sendo violento. Ô filhão, você que não respeita o teu pai e a tua mãe em casa, não adianta fazer boa ação com os de fora. O Senhor está te medindo primeiramente como você é dentro, com os seus. As manifestações de graça entre os irmãos traziam o agir de Deus. E a sociedade acabava sendo atraída pelo amor e pela graça e compaixão. Vai para o capítulo 5 agora de Atos. Atos 5. 12 a 14. Atos 5, 12 a 14. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Está vendo? O povo começou a sentir a graça da igreja sendo vivida entre eles, pela mão dos apóstolos, pela mão dos líderes. Estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles. Mas o povo tinha-os em grande o quê? Estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Quem quer ver essa igreja crescer? Diga amém. Tem que começar de um bom trato entre nós. Isso manifestando e irradiando para os outros, para que os de fora possam, de fato, ter-nos em grande estima. Toma cuidado, irmão, quando vai estacionar seu carro aí. Coloca na frente da garagem de ninguém, não. A gente quer continuar tendo a estima dos nossos vizinhos. Cuidado, não joga lixo na porta dos irmãos. Nós precisamos tratar os nossos vizinhos bem. Precisamos ter a estima deles. No que depende de nós, a que nós tenhamos o quê? Paz com todos os homens. Amém ou não? É assim. Você quer ganhar teus vizinhos? Para de azucrinar a vida do teu vizinho. Ah, eu vou converter ele na marra, vou botar um hino agora na maior altura aqui agora. E aí você bota os cornetão tocando aquele hino, direcionando e perturbando a pessoa. Não é assim que a gente vai ganhar. Não é na marra, não é por força nem por violência. Mas tudo começa com o quê? Começa com o quê? Oração. Oração. A igreja de Jerusalém promovia ações coletivas de graça e compaixão em prol das viúvas. A igreja começou a crescer e começaram a perceber, está lá em Atos 6, veja o que diz em Atos 6, 1 a 3.
Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhemos, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre essa grande necessidade. A igreja sentiu a necessidade de levantar mais homens para ajudar. Estava aumentando o número de viúvas, e naquele tempo, irmãos, as viúvas não eram pensionistas do INSS, não. Ser viúva nessa época era dificílimo. Ficar viúva aqui era saber: eu não tenho como recorrer a ninguém mais. E muitas viúvas passavam fome. E a igreja demonstrou o seu papel. Nós vamos dar assistência para as nossas viúvas, amém ou não? Para os nossos irmãos em Cristo. A igreja promovia ações individuais também de amor ao próximo. Eu amo esse texto de Atos 9. Vai em Atos 9 comigo também. Veja a igreja crescendo, e crescendo em graça, crescendo em misericórdia, crescendo em ações de compaixão, em benfeitoria, em beneficência. Em Atos 9, 36 a 39. Dá uma olhada o que aconteceu em Atos 9, 36 a 39. E havia em Jope uma o quê, irmãos? Olha o que a igreja faz. Para de ser besta e dá ouvidos aos progressistas dos nossos dias, que vivem dizendo que a Bíblia é um livro machista, misógino. A Bíblia é contra as mulheres. Olha o que a Bíblia está nos dizendo. Está chamando uma mulher de quê? De discípula. Valorizando essa mulher. Quer saber alguém que valorizou mais as mulheres do que Jesus Cristo? Está para nascer. E o cristianismo não está aqui para dar valor às pessoas, amém ou não? O cristianismo e a igreja não é para oprimir as pessoas, mas para, de fato, abençoar as pessoas. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Olha que interessante, isso não tinha chegado ainda aos ouvidos da igreja. Porque sabe, tem algo interessante, não saiba direito o que faz a esquerda. Tem gente que quer fazer, mas quer fazer para ser reconhecido. Quer fazer para que o seu nome seja publicado. Quer fazer para ter louvor, palmas, para ter elogio. Mas essa mulher fazia tudo isso, boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Chama o Pedro lá para ele ter uma palavra aqui, no funeral da nossa irmã. Chama Pedro, ele está perto, chama Pedro. E levantando-se Pedro foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando, e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Sabe, essa mulher humilde, compassiva, graciosa, misericordiosa, era uma mulher levantada por Deus que abençoava todas as viúvas daquela localidade. E Pedro só ficou sabendo disso, a igreja só ficou sabendo disso no momento em que ela morreu. Olha aqui, está vendo essa roupa, Pedro, que eu estou usando? Foi ela quem me deu. Foi ela quem fez. Mas está vendo as roupas que todas essas irmãs estão usando? Era num momento de dificuldade que ela se levantava para nos socorrer, para nos ajudar, para ser compassiva, para ser misericordiosa. Oh, irmãos, como a Bíblia espera isso de você e de mim. Que sejamos misericordiosos, compassivos. Uma igreja pode estar tão voltada para si mesma, indiferente à realidade social à sua volta, que não produza nenhum impacto ou influência em sua comunidade. Palavras de Fernando Brandão, pastor batista. As igrejas do primeiro século da era cristã se tornaram relevantes na sua comunidade. E tudo isso através de ações de compaixão e graça.
Ah, irmãos, o cristianismo deve ser vivido por nós de tal forma que nós precisamos nos tornar relevantes na comunidade onde nós estamos plantados. Eu louvo e bendigo a Deus, porque um dia, 10 anos atrás, quase 11 anos atrás, nasceu no seio dessa igreja um projeto chamado Vagalumes, que tem marcado a diferença na vida de crianças, de jovens e de adolescentes. Todos os sábados nós recebemos crianças aqui. Todos os sábados crianças tomam um café e saem daqui com um almoço. Essas crianças recebem instrução. Alguns desses já cresceram, estão aí no mercado de trabalho, estão trabalhando, estão sendo cidadãos de honra, porque essa igreja um dia decidiu expressar graça, compaixão e misericórdia, sem esperar nada em troca. Amém ou não? Nada em troca. Nenhum reconhecimento, nenhuma placa de honra ao mérito, nada disso. Mas estamos trabalhando com afinco. E mais um fim de semana em que essa igreja esteve presente no Parque Industrial, na Vila Norgangue e no bairro do Filipinho, levando um pouco de amor, dizendo para aquelas crianças que elas têm que guardar o coração delas. Guardar o coração diante das palavras que muitas vezes são lançadas sobre elas para diminuí-las, para arrasá-las, para menosprezá-las. E lá estávamos nós levando o amor de Cristo. Amém ou não, irmãos? O cristianismo é isso. A igreja existe para isso. O cristianismo ajudou nas construções das civilizações, e é por isso que querem nos destruir. É por isso que o progressismo hoje tem se levantado. E quem apoia os progressistas, apoia uma causa anticristã. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo sempre se levantou para marcar e fazer a diferença no seio da sociedade. A abolição da escravatura, a escravidão recebeu forte oposição pelos menonitas, pelos Quakers, bem como por Richard Baxter, John Wesley, William Wilberforce. Todos pregadores do evangelho que se levantaram contra a escravidão. O infanticídio foi banido da Europa, era prática. As mulheres com depressão pós-parto matavam os seus infantes. A igreja se levantou para fazer a diferença dessa prática comum entre gregos e romanos. A construção de hospitais, de orfanatos, teve um grande papel pela igreja de Jesus Cristo. Os primeiros cristãos estavam preocupados com a saúde e com os cuidados dos doentes. Quando a fé cristã se tornou oficial em Roma, em cada cidade que tinha uma igreja, foram construídos hospitais. Basta você olhar para os nomes dos hospitais hoje ao redor do mundo. Todos eles carregam nomes de apóstolos e de santos. A elevação do direito das mulheres. A história do cristianismo mostra que as mulheres e crianças eram protegidas. Está aqui o exemplo em Atos 6. Nossas viúvas estão desguarnecidas, nossas viúvas estão desprotegidas. E nós vamos nos levantar para levar para elas o alimento e a proteção. Amém ou não? É a igreja se levantando em prol das mulheres, em prol das crianças. Fundação de universidades. O cristianismo marcou a diferença. Universidades como Oxford, Harvard, Yale, Princeton. É só para citar algumas das poucas universidades das melhores do mundo hoje. E que começaram com um movimento de cristãos. E na cultura, os cristãos deixaram obras extraordinárias inspiradas em sua fé. O que dizer de Agostinho de Hipona, de Eusébio? O que dizer de C.S. Lewis, de Connor,
de Alexander, todos esses que impulsionaram e impactaram gerações. Muitas composições brilhantemente ouvidas e admiradas nasceram de homens falando de Deus e de seus feitos. O que dizer de Johann Sebastian Bach, de Handel, de Felix Mendelssohn, de Franz Joseph Haydn? Obras admiradas até hoje e que cantam e falam de Deus. E o que dizer das obras arquitetônicas e plásticas? Michelangelo, Rembrandt, Peter Paul Rubens, catedrais bizantinas espalhadas por todo o mundo. Irmãos, o cristianismo marcou a diferença de civilizações. O que dizer na filosofia? Agostinho, Anselmo, Tomás de Aquino, Blaise Pascal, Jonathan Edwards. E na ciência moderna? Nós poderíamos falar de muitos cientistas assumidamente cristãos. O que dizer de Isaac Newton, de Galileu Galilei, de Nicolas Copérnico, Kepler, Faraday, Kelvin, Robert Boyle, Anton Lavoisier. Já ouviu falar em Lavoisier? Laboratórios Lavoisier. Influência cristã. E o que dizer dos direitos humanos? As questões que envolvem os direitos humanos, ligadas à democracia, à liberdade política. Irmãos, os cristãos foram os primeiros a se levantar para poderem, sim, desejar um Estado laico. E sabe o que significa um Estado laico? Não é um Estado anticristão. A visão da laicidade do Estado é a visão de que todos têm que ter a liberdade de praticar e de professar a sua fé, inclusive nós que somos cristãos. Quando nós queremos impedir que os outros professem a sua fé, um dia vira a moeda, e da mesma forma como nós estamos querendo calar os outros, um dia irão nos calar. Todos têm que ter a plena liberdade, e os cristãos sempre lutaram por essa democracia. Tanto que quando quiseram acabar com o cristianismo, lá no livro de Atos, vem o maior conselho que um homem poderia dar. Ele se levanta e diz: olha, a gente já se deu mal em querer calar a boca de muitos que estavam falando de deuses. Vamos fazer o seguinte, deixa eles falarem, deixa eles pregarem, porque se for de Deus vai permanecer, se não for de Deus vai acabar. E é assim que a gente tem que agir, irmãos. Nós cristãos somos os maiores respeitadores dos direitos humanos e dos direitos das pessoas. Querem professar e dizer o que quiserem, digam, mas não tirem a nossa liberdade de também dizermos o que nós pensamos, amém ou não? Mas hoje o que querem fazer com nossa voz? Querem nos calar, querem nos abafar. Irmãos, hoje a mensagem é para jogar em ti um pouco de urticária. Para fazer você sair daqui se coçando. A você se perguntar: será que de fato eu estou sendo alguém que nas minhas ações, no meu testemunho e na minha vida, os outros conseguem perceber graça, misericórdia e compaixão? A igreja deve ser local de crentes que oram, crentes que evangelizam, crentes que anseiam e desejam plantar igrejas, crentes que se disponham a ser líderes inspiradores, mas acima de tudo, crentes que abundem e superabundem em ações de graça, de compaixão e de misericórdia. Como líder, eu não posso sossegar enquanto eu continuar olhando e vendo crentes no status de salvo, sentado e sossegado. Como líder, eu quero te chacoalhar e te dizer: saia da inércia e venha para onde Deus quer que você esteja. Salvo, amém?
mas santificando-se, amém ou não? Se afastando do pecado, para que você possa servi-lo, e servi-lo com alegria. Louvado e bendito seja o Senhor. Quer ser uma igreja relevante, quer fazer parte dessa igreja? Nós precisamos, a partir de hoje, demonstrar interesse por nossa comunidade. Deveremos orar por nossa comunidade. Temos que exercer compaixão por nossa comunidade. Temos que nos envolver na nossa comunidade. E desenvolvermos cada vez mais projetos e iniciativas que possam impactar a nossa sociedade. Como os cristãos sempre marcaram a diferença da sociedade, nós, como IBEG, vamos continuar marcando a diferença nessa nossa comunidade em que nós estamos plantados. Irmãos, educando, quem sabe orientando na área de saúde, nos esportes, na profissionalização, na dependência química, como o nosso irmão Roberto sempre tem sido um instrumento para orientação. A igreja precisa envolver-se com as demandas da sociedade, porque aí pregar o evangelho vai ser muito mais fácil. Sabe por quê? Porque compaixão não é sentimento. Compaixão é ação. Vai se envolver? Vai se dispor? A igreja precisa ser contagiante, conhecida e respeitada nessa sociedade, para que ao cairmos na graça desse povo, o Senhor acrescente cada vez mais a IBEG. Tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Fecha seus olhos. O que está precisando mudar na sua vida?